Você já pegou uma fruta no pé, bonita, redondinha, sem nenhum sinal de problema? E quando foi comer, estava podre por dentro, cheia de bicho? Isso não é azar. Isso é sinal de que a mosca da fruta já passou por ali antes de você. E o pior é que ela não deixa a marca visível quando bota o ovo. A fruta parece boa por fora enquanto apodrece por dentro. Neste vídeo você vai aprender a montar uma armadilha caseira com menos de R$ 2, usando coisas que já tem em casa, e vai entender exatamente onde colocar ela para proteger o seu pomar de verdade. Em menos de 10 minutos, você já consegue ter a armadilha pronta e pendurada na árvore. Fique até o final porque tem um detalhe que a maioria das pessoas ignora e que faz toda a diferença no resultado. Essa armadilha funciona de verdade. Não é promessa de produto caro, não é veneno de loja, não é receita complicada. É vinagre de maçã, uma gotinha de detergente e uma garrafa PET velha. Simples assim. Mas antes de ir direto para o passo a passo, deixa eu ser honesto sobre uma coisa. Esse método é para quem tem pomar em casa, quintal com fruteira ou horta com plantas que já sofreram com mosca. Se você mora em apartamento ou não tem nenhuma planta frutífera, esse vídeo não vai te ajudar agora. Mas se você tem uma laranjeira, uma goiabeira, uma aceroleira, uma ameixeira, qualquer coisa que dá fruta, esse conteúdo foi feito para você. E já que estamos aqui, vou te dar uma coisa útil agora mesmo, antes de qualquer explicação. Se você tem fruta caída no chão embaixo das árvores, recolha hoje ainda. Fruta no chão é criadouro certo de mosca. Ela bota ovo na fruta caída, os bichinhos crescem na terra e no ano seguinte o problema volta dobrado. Guardar esse hábito simples já reduz bastante o ataque. Mas só isso não resolve. Então vamos adiante. A mosca da fruta é um inseto pequeno, meio amarelado, parecido com uma mosquinha comum. Mas ela tem um comportamento que faz muita gente errar no combate. Ela não come a fruta, ela fura a casca com uma agulhinha que tem na barriga, bota os ovos lá dentro e vai embora. Os ovos viram larvas. As larvas comem a fruta por dentro e quando você percebe, já é tarde. A fruta cai, apodrece e as larvas vão para a terra para virar mosca de novo. É um ciclo que se repete a cada geração e uma única mosca pode contaminar dezenas de frutos em poucos dias. Tem gente que acha que o problema é a chuva, ou o calor, ou o solo. Mas na maioria dos casos, o estrago no pomar vem dessa mosca que trabalha em silêncio. E o veneno que se vende em loja, além de caro, muitas vezes afasta o problema por pouco tempo. Quando para de aplicar, a mosca volta. Além disso, jogar veneno em fruteira que você vai comer não é algo que dá tranquilidade. A armadilha que você vai aprender aqui atrai e mata a mosca antes de ela furar o fruto. Ela funciona como uma isca. A mosca entra, se afoga e não chega à sua fruta. Agora, tem uma pergunta que quase todo mundo faz quando conhece esse método. Por que o vinagre de maçã atrai a mosca da fruta e não outras moscas? A resposta para isso vem mais para frente, e ela vai mudar a forma como você enxerga o problema. Por enquanto, guarda essa dúvida. Para montar a armadilha, você vai precisar de uma garrafa PET de 500 ml ou de 1 litro, tanto faz. Vinagre de maçã que você encontra em qualquer mercadinho por menos de R$ 3 o vidro pequeno. Uma gotinha de detergente de cozinha, qualquer marca, e um barbante ou arame para pendurar. Só isso. Não precisa comprar nada especial. Se não tiver vinagre de maçã em casa, não substitua por vinagre de álcool nem por limão. O vinagre de maçã tem um cheiro específico que imita o cheiro de fruta fermentada, e é isso que atrai a mosca. Os outros tipos não funcionam igual. Agora, o passo a passo da montagem. Pegue a garrafa limpa e faça 4 buracos nas laterais, um de cada lado, na parte de cima, mais ou menos na altura do pescoço da garrafa. Os buracos devem ter em torno de 1 centímetro. Tamanho suficiente para a mosca entrar, mas não tão grande que a chuva entre fácil. Use uma faca aquecida, um prego quente, ou uma furadeira se tiver.
O buraco tem que ser feito na lateral, não no fundo nem na tampa. Isso é importante e explico o motivo logo. Coloque dentro da garrafa 3 dedos de vinagre de maçã. Não precisa medir com precisão, mas evite colocar de menos porque a isca seca rápido com o calor. 3 dedos é uma boa quantidade para durar entre 1 e 2 semanas dependendo do clima. Depois acrescente 2 gotas de detergente. Só 2. Não coloque mais. O detergente serve para quebrar a tensão da superfície do líquido. Sem ele, a mosca pousa na superfície e consegue sair. Com o detergente, ela afunda na hora que toca o líquido. Mais que 2 gotas não melhora o resultado e pode deixar um cheiro estranho que espanta em vez de atrair. Feche a tampa da garrafa. Passe o barbante pelos buracos da lateral de um jeito que a garrafa fique equilibrada na horizontal, como se fosse uma rede pequena. É assim que ela fica suspensa na árvore, com os buracos laterais voltados para baixo em diagonal, protegidos da chuva, mas abertos para o vento levar o cheiro. Presta atenção nessa parte, porque é onde a maioria das pessoas erra. A posição da garrafa na árvore importa muito. Muita gente pendura a armadilha no lugar que é mais fácil de alcançar, no galho mais baixo, mais perto da beira do quintal. Mas a mosca da fruta gosta de sombra e de lugares com circulação de ar suave. Ela não fica no sol forte, então pendurar no galho mais iluminado quase não resolve. O lugar certo é na parte interna da copa da árvore, onde tem sombra, onde o ar circula entre as folhas e onde os frutos estão se formando. Se for uma árvore grande, use 2 armadilhas, uma de cada lado. Outro erro muito comum é pendurar a armadilha baixa demais. A mosca da fruta voa em altura média entre 1 metro e 2 metros do chão. Se você pendurar rente ao chão, pega outro tipo de mosca, não a que está atacando seus frutos. Pendure sempre na altura dos frutos ou um pouco acima. Aqui tem um detalhe que eu mencionei lá no começo e ainda não respondi. Por que o vinagre de maçã atrai especificamente a mosca da fruta? Porque essa mosca passou milhões de anos evoluindo para encontrar fruta madura e fermentada. O cheiro que ela segue no vento é exatamente o cheiro de açúcar virando álcool, que é o que acontece quando uma fruta começa a amadurecer ou fermentar. O vinagre de maçã imita esse cheiro de um jeito muito parecido. É como se você acendesse uma luz no escuro e a mosca fosse direto para ela. Ela não consegue resistir. É instinto dela. E é por isso que o vinagre de álcool não funciona do mesmo jeito. O cheiro é diferente, não imita fruta. Isso aqui é o que mais derruba o pessoal. Trocar o líquido na hora errada. Tem gente que troca toda semana por hábito, mesmo que ainda tenha líquido dentro. E tem quem deixa secar completamente antes de repor. Nenhum dos dois é o ideal. O ideal é verificar a cada 10 dias. Se o líquido ainda estiver presente e com cheiro forte, pode deixar. Se estiver seco ou com cheiro fraco, troca. Com chuva frequente, troca mais rápido porque a água da chuva dilui o vinagre e o líquido perde força. Agora, deixa eu te contar uma coisa que acontece em muitos quintais por aqui. Um conhecido tinha uma goiabeira grande, cheia de goiaba todo ano. Mas toda colheita era a mesma história. Metade das goiabas estava furada, com bicho dentro, sem serventia. Ele tentou de tudo, desde cinza de fogão a lenha, até calda de alho com fumo. Nada resolvia de vez. Quando montou as armadilhas do jeito certo, com o vinagre de maçã na posição certa, na altura certa, na sombra da copa, o resultado apareceu já na colheita seguinte. Não foi uma mudança da noite para o dia, porque a mosca que já botou o ovo ainda termina o ciclo. Mas a pressão do ataque caiu bastante. E com o tempo, o pomar foi ficando mais limpo. Isso não é milagre, é controle. Você não vai eliminar 100% das moscas do mundo com uma garrafinha, mas vai reduzir muito a quantidade de fêmeas que chegam aos seus frutos. E menos fêmea chegando significa menos ovo, menos larva, menos fruta estragada. Tem um mito que precisa ser desmontado aqui. Muita gente acredita que se jogar cal ou cinza no chão embaixo da árvore, mata as larvas que estão na terra e resolve o problema. Isso não é verdade do jeito que parece.
A cal pode até ajudar um pouco a alterar o pH do solo e dificultar o ciclo da larva, mas não elimina o problema de quem está chegando de fora. A mosca voa. Ela vem de outros quintais, de matos vizinhos, de frutas caídas no caminho. Só tratar o chão embaixo da sua árvore não impede que novas moscas venham de fora. A armadilha atua antes, capturando a mosca antes de ela chegar ao fruto. É outra etapa do combate. Agora vamos falar de uma coisa que pouca gente considera: a época do ano. Tem períodos em que a mosca da fruta aparece em quantidade muito maior. Geralmente isso coincide com o pico de frutificação de cada planta. Quando a fruta está amadurecendo, ela solta mais cheiro. E esse cheiro atrai mais moscas da região. É nessa época que a armadilha precisa estar montada e ativa. Não adianta pendurar quando a fruta já está grande e madura. O ideal é colocar antes, quando a fruta ainda está pequena, ainda verde. É nessa fase que a mosca começa a rondar. Se você só guardar uma coisa desse vídeo, guarda isso. Coloque a armadilha quando a fruta ainda está no começo. Não espere o problema aparecer. Em regiões mais quentes e úmidas, a mosca se reproduz mais rápido. O ciclo dela é mais curto, o que significa que ela passa de geração em geração com mais velocidade. Pesquisadores que estudam pragas de pomar em campo aberto observam que em temperaturas altas e com frutas disponíveis, a infestação pode crescer em poucas semanas se não houver controle. A armadilha com feromônio natural, que é exatamente o que o vinagre de maçã faz, é uma das estratégias mais usadas em manejo orgânico justamente porque não polui, não intoxica e é renovável. Agora tem outro ponto que precisa de atenção. Quem tem pomar com mais de uma espécie de fruta precisa pensar em mais de uma armadilha: limoeiro, goiabeira, aceroleira, pessegueiro, ameixeira. Cada uma tem seu pico de frutificação em épocas diferentes. Então a armadilha precisa estar ativa em cada planta no momento certo de cada uma. Não adianta proteger só a goiabeira se a limoeira do lado está cheia de mosca. Tem um erro perigoso que vale avisar com cuidado. Algumas pessoas tentam adicionar açúcar ou mel dentro da garrafa para atrair mais insetos. Isso parece fazer sentido, mas atrai abelhas e outros insetos que são úteis para o pomar. A abelha é polinizadora. Sem ela, a fruta não se forma direito. Matar a abelha com armadilha é prejudicar a própria colheita. Fique com o vinagre de maçã e o detergente. Nada mais. E tem outro erro que parece pequeno, mas faz diferença: lavar a garrafa antes de reusar. Quando a isca seca ou perde força, muita gente lava bem a garrafa antes de colocar vinagre novo. Não lave com sabão. O cheiro do sabão pode ficar impregnado e afastar a mosca. Basta esvaziar, jogar um pouco de água limpa para enxaguar rapidinho e colocar o vinagre novo. Agora voltando àquela pergunta que eu adiei um pouco atrás. Onde exatamente na copa da árvore é o melhor lugar? Já falei que deve ser na sombra, na altura dos frutos. Mas tem um detalhe a mais. A armadilha funciona melhor quando está no sentido de onde vem o vento. Se no seu quintal o vento vem do norte de manhã, a armadilha deve estar pendurada no lado norte da copa. Assim, o cheiro do vinagre se espalha em direção às moscas que estão vindo de fora. Funciona como chamariz. A mosca segue o rastro do cheiro pelo ar, igual a gente segue o cheiro de comida saindo da cozinha. Parece detalhe pequeno, mas na prática faz a armadilha trabalhar mais do que ficando parada no lado errado da árvore. Tem mais uma coisa que vale mencionar sobre o comportamento da mosca. Ela é mais ativa nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. No sol do meio-dia, ela fica mais quieta. Isso significa que a armadilha não precisa de nenhum ajuste especial. Ela fica funcionando o dia todo. Mas os picos de captura acontecem nesses dois horários. Se quiser confirmar se a armadilha está funcionando, olhe dentro da garrafa de manhã cedo. Se tiver mosquinhas afogadas, está funcionando. Agora pensa bem, tudo isso que você está aprendendo aqui tem um custo quase zero. Uma garrafa que você jogaria fora. Um vidro de vinagre de maçã que dura muitas trocas. 2 gotas de detergente.
e um barbante. Esse é o tipo de solução que não depende de ter dinheiro sobrando. Não depende de ir à loja toda semana. Não depende de seguir receita de produto caro. Depende de saber o que fazer e fazer certo. Quem viveu na roça com os pais ou avós sabe que o conhecimento prático era passado assim, de boca em boca, de quintal em quintal. Uma vizinha ensinava para a outra. Um velho do sítio mostrava para o genro. Não era segredo guardado, era sabedoria compartilhada. Esse vídeo existe um pouco por causa disso, para não deixar esse tipo de conhecimento se perder. Tem gente que passa anos vendo o pomar sofrer com mosca, gastando com veneno que não resolve, jogando fora fruta que poderia estar na mesa da família, e nunca soube que existia uma saída tão simples quanto essa. Não é falta de esforço, é falta de informação certa na hora certa. Se você já tentou de tudo e ainda assim o pomar está sofrendo, veja se está cometendo um dos erros que falamos aqui. Posição errada da armadilha. Garrafa no sol forte. Vinagre errado. Isca vencida e seca. Colocar tarde demais quando a fruta já está grande. Esses são os pontos que fazem a diferença entre a armadilha que funciona e a que fica pendurada só de enfeite. E se você tem um vizinho com fruteira que não cuida, que deixa a fruta caída, que não faz nenhum controle, a mosca vai continuar chegando do quintal dele. Nesses casos, considere colocar uma armadilha no lado da cerca, que dá para o terreno dele. Não é garantia total, mas ajuda a interceptar as moscas antes que cheguem às suas plantas. Uma última observação prática antes de encerrar. Essa armadilha funciona melhor como parte de um cuidado geral com o pomar. Junto com ela, recolha as frutas caídas, não deixe fruta passada na planta, e se tiver muito ataque histórico na mesma árvore, pode envolver os frutos ainda pequenos com saquinho plástico ou de jornal, preso no cabo com um elástico. Isso protege o fruto fisicamente, enquanto a armadilha reduz a população de mosca ao redor. Pensar no pomar assim, com cuidado de verdade, é diferente de largar a árvore para a sorte e esperar o que vem. Quem cuida de uma fruteira com atenção sente orgulho quando vê a colheita boa, limpa, sem bicho, cheirosa. É a mesma satisfação de ver uma roça bem tralhada, de comer o que você mesmo cuidou com as mãos. A fruta que você tira do pé e leva para a sua mesa, para os seus filhos, para os netos que chegam no fim de semana, ela tem um valor diferente. Não tem preço de mercado que compense esse gosto. E proteger esse pomar é proteger um pedaço do que você construiu, um pedaço da sua vida. Se esse conteúdo foi útil para você, vale se inscrever no canal. Aqui o assunto é sempre esse. Soluções práticas, simples, sem enrolação, para quem vive na roça ou quer manter vivo o jeito de viver da terra. Sem modinha, sem produto para vender, sem conversa que não serve. Só o que funciona de verdade no quintal, na horta e no dia a dia de quem respeita a terra.